Jesus permaneça conosco. E muito boa tarde. Mas eu acho que eu só ouvi os desencarnados. Boa tarde, gente. É uma satisfação poder estar de volta à Federação Espírita Paraibana ou da Paraíba? Como é que vocês chamam? Paraibana, né? Federação Espírita Paraibana, trazendo um abraço lá de Salvador, na Bahia. Estivemos ontem no Leopoldo Cirne, com a felicidade de participar desse momento de comemoração dos 75 anos daquela casa. E hoje, tal como fizemos no ano passado, estamos aqui também para uma palavra amiga, uma palavra com os nossos companheiros daqui da federação. E a proposta da tarde, eu que fui quase coagido por Severino e por Jussara, lá do Leopoldo Cirne, a tratar de ABC da prática mediúnica, na verdade de mediunidade de um modo geral, mas quis falar deste tema, que é tema, como vocês veem aí, de um livro que fizemos publicar, eu, Rita Foelker e o Espírito Gilberto, e que é um livro que surgiu de forma bem interessante, né? A Rita, não sei se vocês já ouviram falar da Rita Foelker, né? Ela é uma confreira lá de São Paulo, de Jundiaí. Ela é muito conhecida no movimento por livros infantis, livros voltados para a infância. Mas Rita é médium, tem uma produção muito intensa, tem livros ditados pelo Espírito Calunga e que foram publicados também. E um dia Rita me indicou a leitura de um site, de um blog que ela mantém na internet. E aí eu fui olhar o blog, dar uma pesquisada e vi um item lá que me chamou a atenção, cujo título era ABC da prática mediúnica. Como o tema mediunidade sempre me interessou, eu vou mostrar a vocês que eu tenho outras obras publicadas, inclusive sobre o tema, eu cliquei imediatamente lá e me surpreendi com 8 textos psicografados por ela, ditados por esse Espírito Gilberto, que abordavam exatamente vários aspectos da prática mediúnica. Aí li todos os textos e pensei assim, poxa, esses textos estão tão interessantes, leves, ao mesmo tempo profundos em algumas abordagens, e pensei não vale a pena deixar esses textos somente aqui presos, né, esquecidos no blog da internet. E aí falei com a Rita assim, Rita, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bacana, vamos aliar as abordagens do Gilberto, ele que tem o olhar da mediunidade na condição de espírito, portanto de quem está do lado de lá, às nossas experiências, já que a gente é médium, e a gente escreve, e a gente pode talvez acrescentar um pouco da nossa experiência ao relato de Gilberto, aos relatos de Gilberto. Foi aí que a cada texto do Gilberto nós acrescentamos os nossos comentários, com alguns olhares, com algumas observações, desdobrando aspectos do que o Gilberto escrevia, e surgiu dessa iniciativa esta obra ABC da prática mediúnica, que apesar do título, não é um livro apenas para iniciantes, é também para os ditos iniciados, porque ele toca em algumas questões da prática mediúnica que são realmente de interesse de todas as pessoas. Aí só para vocês se situarem, né, o que é que nós já fizemos, um pouco do nosso passeio pelas letras espíritas e especificamente por mediunidade, né? O primeiro livro que nós publicamos é aquele lá do canto direito de vocês, né, do canto superior direito, que é Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, um estudo da obra, da vida de Ivone Pereira. É um livro que tem um traço biográfico muito intenso. A gente falou sobre ela, inclusive, no ano passado, aqui na Federação, na palestra da Federação. O segundo foi aquele do Meio pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que reúne textos, entrevistas da Ivone Pereira, inclusive em que ela fala de detalhes inéditos do livro, até então inéditos, né? Do livro Memórias de um Suicida, que completa 60 anos de publicação este ano. E, aliás, bem lembrado, né? Estamos no Setembro Amarelo de prevenção do suicídio, é sempre bom lembrar desse tema. Em 2009 lançamos Devassando a Mediunidade, estudo da obra de Ivone Pereira, em que fazemos abordagens de diversos assuntos, dentre eles atendimentos espirituais, romances mediúnicos, revelações mediúnicas, espíritos indígenas, pretos velhos e outros tantos, a partir das experiências da Ivone Pereira. Publicamos um livro mediúnico em 2010, Mente Aberta, com reflexões do Espírito Bento José, e em 2012, Mediunidade para Entender e Refletir, com prefácio do Hermínio Miranda, já desencarnado, mas um autor bastante festejado no movimento espírita, que se propõe um resgate de alguns aspectos de O Livro dos Médiuns que infelizmente a gente vai perdendo com o tempo.
Então é uma releitura do Livro dos Médiuns, não na perspectiva de atualização, jamais, mas no sentido de nós atentarmos para determinados detalhes e aspectos que nos passam por vezes despercebidos no dia a dia. Em 2012 foi que nós lançamos exatamente o Mente Aberta, o ABC da Prática Mediúnica, que é este livro de onde nós vamos tirar algumas abordagens hoje, que traz, dentre outros assuntos, aqueles que estão ali: passividade, flexibilidade mediúnica, higiene mental, afinidade, bons médiuns, variações de humor, temores e receios. Aliás, coisas que têm tudo a ver com prática mediúnica, né? Engraçado que no tema passividade, por exemplo, e eu fui reler o Livro dos Médiuns para fazer meus comentários a esse tema. E é engraçado, né? Porque o Livro dos Médiuns, aliás, Kardec como um todo, é algo que a gente sempre que lê de novo descobre outras coisas. É engraçado porque tem gente que às vezes fala com empáfia, né? Já li esse livro há 20 anos. E acha que uma leitura de 20 anos atrás foi suficiente para lhe garantir conhecimento. Eu leio toda semana, todo mês, o tempo todo e não sei nada. E a cada nova leitura me dou conta de que sei menos ainda, porque tem tanta coisa ali. E eu encontrei uma definição dos espíritos para a passividade mediúnica, que eu não tinha até aquele momento encontrado. Os espíritos dizem que o médium, em regra, não é totalmente passivo. E que a ideia, no sentido de que se anula por completo para que os espíritos falem por seu intermédio. E que a ideia de passividade com que devemos trabalhar em mediunidade é aquela em que o médium consegue não misturar as suas ideias às ideias do espírito. E que é algo extremamente difícil, principalmente quando o que o espírito vem dizer através do médium contraria o que o próprio médium pensa. E aí a gente percebe uma sutileza, né? Que está lá em O Livro dos Médiuns, que às vezes a gente passa assim, bem despercebido. Flexibilidade mediúnica, outro tema bastante trabalhado por Kardec. Kardec fala de médiuns maleáveis ou médiuns flexíveis. Higiene mental, como tem que estar a mente do médium para a prática mediúnica. Quais são os cuidados que devemos tomar para sermos bons filtros para aquilo que os espíritos desejam falar. Afinidade, qual é a diferença entre afinidade e sintonia, como é que a gente situa uma e outra. Bons médios, qual é o médio que nós poderíamos chamar de bom, né? E aí é engraçado porque Kardec, quando faz a pergunta aos espíritos, qual seria o médio que poderíamos chamar de perfeito, eu acho que os espíritos deram uma boa gargalhada e responderam a ele assim: meu filho, né? Perfeição é uma coisa que não conheceis sobre a terra, do contrário não estaríeis sobre ela. Dizei bom médio ainda vai ser muito. E eles definem o que é o bom médium. Bom médium é aquele que, não se ligando senão aos bons espíritos, pronto, já não temos bons médios, né? Por aí já bastava, né? Não se ligando senão aos bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Menos vezes. Ou seja, enganado será. Equívocos serão praticados. A questão é o quanto de erros, de enganos, de equívocos o médium pratica para ser classificado como bom médium. Não é segundo Pedro Camilo não, viu? É segundo os espíritos lá no capítulo da influência moral para Allan Kardec. Variações de humor, aliás, quem é médium ostensivo e quem lida com médium ostensivo sabe muito bem que isso é uma coisa que não acontece com os médiuns, né, gente? Variação de humor. Médium não tem variação. Se for médium mulher, então, hein? Como diz um amigo meu, média. Se for média, então, aí que não tem variação de humor mesmo, né? Eu digo que se por um lado as mulheres sofrem de tensão pré-menstrual, a TPM, os médiuns também sofrem de TPM, que é tensão pré-mediúnica. É natural, mas de que provém essas variações de humor? Como lidar com elas, nós também tratamos no livro, e os muitos temores e receios que podem alcançar o indivíduo na prática mediúnica. Para a nossa tarde de hoje, selecionamos 2 aspectos do livro. O primeiro deles é naturalidade, que é exatamente o primeiro capítulo do livro. E aí eu vou pedir licença a vocês para colocar alguns textos que refletem o pensamento do Gilberto, o pensamento de Kardec também, o pensamento da Rita e o meu pensamento, para que a gente possa a partir daí fazer a abordagem. Vamos lá então. Olha o que nos diz Gilberto. A naturalidade das comunicações mediúnicas, nos momentos de reunião do grupo ou alhures em meio às ocupações rotineiras ou nos momentos de repouso,
é tão somente reconhecer na mediunidade as características de um sentido espiritual de que não nos podemos desfazer e retomar a bel prazer. E aí a gente já começa esclarecendo o que é que Gilberto quer chamar ali de comunicação mediúnica. Porque num sentido estrito, num olhar bastante restrito, a gente pode imaginar que essas comunicações a que ele se refere são aquelas que acontecem nas reuniões mediúnicas, em que o médium se coloca à disposição dos espíritos para um contato mais ostensivo, mais direto, e aí manifestações mais claras, mais intensas, mais patentes acontecem. Esse é um sentido para a expressão comunicação mediúnica. A que Gilberto se refere ali é num sentido mais amplo, é no sentido mais dilatado, comunicação no sentido de percepção dos espíritos e daquilo que eles desejam, de alguma forma, nos dizer, nos transmitir, e que é algo que pode acontecer a todo tempo, a todo instante, por uma razão muito lógica. Ninguém deixa de ser médium porque saiu da reunião mediúnica, não é isso? Ou dito de outra maneira, nós não somos médiuns apenas quando estamos no ambiente da reunião mediúnica. Há muita gente que gostaria que existisse em si um interruptorzinho de liga-desliga, né? E que aí quando você entrasse no centro, ou mais especificamente na reunião, ligou, e aí a antena psíquica fica atenta para a captação, ok. E quando saísse, desligasse. A grande questão é que não é assim. A reunião mediúnica é apenas um aspecto da vivência do médium. Porque o indivíduo é médium para além das reuniões, para além de ser espírita. O que o Espiritismo fez foi tão somente, Kardec em especial, foi cunhar as expressões mediunidade e médium para designar o conjunto das faculdades, ou o dom espiritual, como alguns preferem. Eu prefiro falar de faculdade mediúnica, a possibilidade do contato, e médium para aquele que possui a faculdade. Engraçado que eu esqueci seu nome. Anaílde, que responde pela parte mediúnica, né? Aqui. Ah, é você? É você? Ah, eu estou falando com as duas, pronto. Me lembra seu nome que eu esqueci. As duas, Ana Tereza, uma empurrando para a outra, viu? Você já viu o que é naturalidade? Anaílde e Ana Tereza. Vejam, é engraçado porque a gente às vezes até diz assim, fulano que conforme a conceituação kardeciana é médium ostensivo, não é assim? Só que eu fiz a pesquisa para o livro Mediunidade, Entender e Refletir, e eu percebi que Kardec nunca usou a expressão médium ostensivo, sabia? Nunca. Nem médium ostensivo, nem mediunidade ostensiva, em lugar nenhum. Kardec fala daqueles em que a mediunidade apresenta sinais mais intensos, mais patentes, mas nunca usa a expressão médium ostensivo. Ela é adequada, ela é correta? É, mas não foi Kardec quem utilizou. Então a gente tem que ter o cuidado de não ficar colocando em Kardec aquilo que ele não disse. Pois bem, a grande questão é que, para desespero de alguns, não se é médium apenas nas reuniões mediúnicas. Somos médiuns o tempo todo, porque a mediunidade é algo que independe da vontade do indivíduo, da idade, da condição financeira, da condição de saúde, inclusive. É algo que está na natureza espiritual e que se manifesta no corpo graças a predisposições orgânicas específicas, que alguns pretendem, a partir de André Luiz, das elucubrações de André Luiz no livro Missionários da Luz, situar na glândula pineal, ou epífise. E aí vamos encontrar estudiosos como Sérgio Felipe de Oliveira, Marlene Nobre, já desencarnada, que fazem também algumas especulações bem interessantes quanto à função da glândula pineal no processo mediúnico. Dessa forma, ser ou não ser médium não depende de onde estejamos. Eu, sendo médium, serei médium, ou seja, terei a possibilidade de sentir e contatar os espíritos onde quer que me encontre. No centro, em casa, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. E aí, para que eu sofra menos, eu preciso fazer o que Gilberto recomenda: aceitar a naturalidade disso. Aceitar que é possível sim, que os espíritos ao tempo todo possam entrar em contato comigo, porque se sou médium, se tenho a possibilidade de percebê-los, nada mais natural que isso aconteça em todos os momentos da vida. Então é necessário aceitar essa naturalidade das percepções mediúnicas. Ok? Vamos ao próximo. Percepções mediúnicas podem estar presentes com frequência em nossas vidas, sem que delas nos tornemos dependentes
e sem que tenhamos de abandonar os afazeres normais. E aí é outra observação importante, porque se há por um lado aqueles que prefeririam não ser médiuns, ou quiçá circunscrever a vivência mediúnica à reunião, aos outros que pelo fato de serem médiuns, acredito que tem que estar o tempo todo em contato com os espíritos, tá? Meio um paielinho da vida, sabe? Lembram do paielinho da novela? Do PPO, pois é, bem assim. E acham que em função disso, acabam criando uma dependência dos espíritos, uma dependência dessa relação. Olha, isso é tão preocupante quanto aqueles que negam a mediunidade. São dois extremos que se tocam: aqueles que negam e aqueles que de tal forma afirmam e se afirmam médium, que têm a necessidade de estar o tempo todo, inclusive, tendo comportamentos que denotem que são médiuns, o que no fundo revelam a grande insegurança que trazem em si, porque o tempo todo precisam estar dizendo que estão vendo, que estão sentindo, que estão ouvindo, e que isso e que aquilo. Isso depõe contra a naturalidade do processo mediúnico. Isso depõe contra a discrição que os médiuns precisam aprender com a mediunidade. Porque olha, grande parte daquilo que os médiuns apreendem na mediunidade, diz Ivone Pereira, não é para ser falado, e sim para ser calado. Grande parte daquilo que se percebe é muito mais para o médium, para o seu aprendizado, para a sua experiência, do que propriamente para ser verbalizado. E olha que tem pessoas que o fazem da forma mais absurda possível, sem cuidado, sem um tato fraterno, sem uma atenção. Imagina, eu conheço um caso, Anailde, né? Não é, hein? Desculpe, Anailde lá. Anas, vou chamar de Anas, pronto. Minhas amigas Anas, 2 vezes Ana, né? Pois bem, então, eu conheço um caso, Anas, em que a sujeita médium, ela sonhou que o marido de uma colega de trabalho a estava traindo. E sabe o que ela fez? Contou tudo para a amiga, com detalhes, o sonho que teve. Aí a sujeita foi fuçar, porque diz que quem procura acha, né? Foi fuçar e não é que descobriu a traição do marido, exatamente como a outra tinha falado. E aí foi um chique-puxa, foi briga, foi lá e cá. Eu sei que a mulher se desequilibrou e no final das contas virou para a amiga média e disse: está vendo, isso tudo é culpa sua. Se não fosse você, nada disso teria acontecido. Agora pergunto a vocês, ela está errada? Não. Porque se não fosse de fato a intervenção desastrosa da sujeita médium, nada daquilo teria acontecido, pelo menos não daquela forma. Porque veja, primeiro que o ditado do tempo de minha avó é válido até hoje, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a menos que tenha violência física, né? Aí a gente chama a polícia, a lei já autoriza, né? Mas ninguém sabe qual é o tipo de relação que aquelas duas pessoas tinham, que aquele casal tinha. Ninguém sabe se a mulher, por exemplo, já sabia que o marido traía e para ela pouco importava. Ela estava de alguma forma acomodada na relação. Isso não pode acontecer? Claro, e quem somos nós para julgar as pessoas, né? Eu me lembro do tio de um amigo meu, 65 anos, casado há mais de 30, que virou para a esposa, a tia de meu amigo, e disse: fulana, eu quero me separar de você. Aí ela disse: mas meu filho, a essa altura, tanta coisa que a gente já passou, você quer agora? Eu quero me separar porque eu cansei de monogamia, eu quero ter amantes, não é uma só. Ela disse assim: meu filho, para você ter amantes, você tem que estar casado. Entendeu a sutileza? Ela estava dizendo assim: pouco me importa, tô nem aí. Pois é, então assim, tem casais que encontram suas configurações. Quem somos nós para julgá-los? Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem sabe se aquela revelação, entre aspas, não a colocou no canto da parede como tendo que tomar uma atitude, e ela tomou uma atitude que colocou em questão toda uma vida, toda uma estrutura, toda uma fantasia, quem sabe, que ela criou, mas dentro da qual ela vivia. Os médios têm de ter cuidado, e muito cuidado. Conheço médios, por exemplo,
que tem uma facilidade muito grande de perceber alterações físicas, problemas de saúde, mas que é outra questão a se ter muito cuidado, porque eu posso de muitas formas dizer isso para a pessoa, não é? Eu conheço gente que, se tiver uma percepção dessa, vai ser assim: menina, eu estou vendo um negócio de um tumor aí no sua barriga. É brincadeira, viu? Estou vendo nada. E aí a pessoa fica alarmada. Como você pode também, numa conversa muito simples, dizer: olha, como é que está você? Tem feito uma revisão de saúde? Olha, é sempre bom estar. E retira aquela carga do místico que a mediunidade traz, não é? Porque por mais que a gente diga que a mediunidade é algo natural, a gente ainda traz, né, uma aura mística em torno da mediunidade. Os médiuns ainda são vistos meio que como gurus, né? Como os sabedores de tudo, como se os espíritos também tivessem a ciência de tudo. É preciso ter cuidado para não criar dependência dos processos mediúnicos e ter comportamentos exóticos dessa natureza. Vamos lá. Nenhuma pessoa em equilíbrio, lembra Gilberto, passará horas seguidas a ocupar-se dos mistérios mediúnicos. No entanto, é inegável que intuições, vidências ou percepções outras não têm lugar específico para acontecer, e é verdade. O certo é que nós temos que ter disciplina, temos que ter horário, temos que ter toda uma adequação para a prática mediúnica. Lembremos, por exemplo, Chico, porque ele diz assim, quando ele fala de que nenhuma pessoa com equilíbrio passará horas, ele está se referindo à normalidade das pessoas, ao comum das pessoas, porque é possível sim que médios com determinadas tarefas se condicionem a manterem ritmos mais intensos na prática mediúnica de acordo com a necessidade. Nós sabemos, por exemplo, que Chico, Ivone e outros médiuns com tarefas mais específicas foram treinando ao longo do tempo e se condicionando para que tivessem condição de uma prática mediúnica um pouco mais intensa, um pouco mais dedicada e delicada. Mas isso não é o que acontece com o comum das pessoas, sobretudo na atualidade em que a gente precisa, e muito mais do que antes, trabalhar para se manter. Porque se antigamente, no tempo do Chico, por exemplo, você tinha uma carga horária menor de trabalho e um tempo menor para se aposentar, hoje a gente, se vacilar, desencarna trabalhando, né? Até o cadáver vai trabalhando para poder completar um tempinho lá, sabe Deus para quê. Então, assim, a gente precisa saber equilibrar na balança do tempo, né? O que dedicamos ao espiritismo e à mediunidade, o que dedicamos à profissão, à vida pessoal e à família, mas isso não impede que fenômenos isolados aconteçam. Vidências, percepções, audiências, sensações do tempo todo. Um aviso, uma inspiração podem ser maneiras de os benfeitores espirituais se achegarem a nós, quando o temor, a dúvida ou a revolta estiverem prontas a envolver nossos corações. E isso acontece com tanta frequência, né, gente? Quantas vezes nos momentos mais inusitados os espíritos se aproximam de nós, trazem suas lembranças, seus avisos, suas presenças para confortarem nossos corações, ou simplesmente se aproveitam de momentos específicos de relaxamento psíquico para nos proporcionarem aprendizados, para nos proporcionarem lições. E aí eu me recordo de duas experiências interessantes, uma de um amigo e uma pessoal. A do amigo é de Lindomar Coutinho, não sei se vocês conhecem. Lindomar Coutinho da Silva, é um médium lá de Ilhéus, um médium de muito boas faculdades, uma pessoa muito séria, muito centrada no trabalho que faz, alguém de quem eu gosto muito, eu sou suspeito que é meu amigo, né? E eu gosto muito dele, é um amigo irmão. Mas ele conta que certa feita ele estava lá preocupado, tomando banho, olha que coisa, né? A gente pensa que está sozinho, tomando banho lá. O Chico tem umas experiências também no banho, a dele foram mais traumáticas, né? Ele disse que uma certa feita, lá num desses livros sobre o Chico, ele lá tomando banho, de repente aparecem ao lado dele 3 espíritos que tinham sido mulheres nuas, na tentativa de seduzi-lo, né? Então eu não queria uma experiência dessa não, né? Eu preferia a de Lindomar. A Lindomar conta que estava lá tomando banho para ir para o centro e preocupado com a tarefa, era um evento que ia acontecer, será que está tudo certo e tal? E de repente ele percebe Meimei se aproximando e diz a ele assim: meu filho, fique tranquilo que está tudo certo lá, tome seu banho e vá. Aí ele, sabe aquela coisa a coisa que a mediunidade às vezes deixa a gente meio fora do ar, quando ele cai em si, que se dá conta de que estava no banheiro tomando banho, ele tem uma reação instintiva de se proteger, né? Para não ser visto. Aí ele diz que quando ele faz isso, Meimei, ele vê o olhar de Meimei e um sorriso de canto de boca de Meimei, né? Como quem diz assim: ô meu filho, eu estou tão pouco preocupada com isso, né?
Já não penso nisso há tanto tempo. E ela aí se vai assim. E é uma coisa tão inusitada, né, de acontecer na prática mediúnica. E uma outra experiência que é uma pessoal, eu estava aqui em Recife, aqui do lado, 2 horas daqui, né? Daqui a pouco eu vou para lá pegar o avião. Estava aqui em Recife, na época eu estava hospedado na casa do Silvio Romero, que vocês devem conhecer. Foi um início de ano, eu estava lá com a Alana, que é minha esposa hoje, era minha namorada na época. E aí fomos a uma feira de artesanato, ao final da qual havia um som de voz e violão, um momento musical. E eu aí sentei lá com a Alana, começamos a conversar e a ouvir a música, músicas muito legais, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, essa turma toda de que eu gosto muito. E de repente eu comecei a sentir um envolvimento espiritual diferente, uma presença diferente, mas tão boa e tão agradável. E eu fui me deixando envolver, daqui a pouco eu me dei conta do que era e de quem se tratava. E eu digo, não é possível, né? Será que eu estou ficando maluco? Né? O Espírito dizia-se Bezerra de Menezes. E era, tenho plena certeza. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu digo, mas o Senhor? E ele disse assim, por que não? E eu disse, e por que aqui e agora? Ele disse assim, algumas semanas eu tento me aproximar de você, mas você não vem me dando abertura psíquica. E somente agora você relaxou o suficiente para permitir a minha aproximação. Deu o recado que tinha que dar e foi embora. Porque eu digo com tranquilidade, ele só aparece de vez em quando para dar algumas recadinhos. Não tenho nenhuma ligação pessoal com ele. É muito em função do trabalho, das atividades. Nada obstante, o trabalho que faço com Ivone Pereira, né? O trabalho todo voltado para Ivone Pereira. E eu não sei se vocês sabem, mas a Ivone Pereira foi assistida do Dr. Bezerra, né? E mais do que isso, Ivone Pereira foi filha dele em outra encarnação. Está lá no livro Nas Voragens do Pecado. E aí, para matar vocês de inveja, eu digo o seguinte: posso matar vocês de inveja? O povo me pergunta assim, Pedro, qual é a sua ligação com Ivone Pereira? Aí eu digo com tranquilidade, né? Hoje eu digo com tranquilidade, é um espírito próximo que nos auxilia, que dirige algumas tarefas que nós realizamos. E o meu sentimento com ela é um sentimento filial. Eu sinto como se tivesse sido filho dela em algum momento. Agora veja que chique, né? Porque se eu me sinto filho da Ivone, se a Ivone foi filha do Bezerra, significa o quê? Eu sou neto. Para vocês é doutor, para mim é voinho, né? Vovô Bezerra, viu? Só para mim, tá? Que eu sou egoísta e não quero compartilhar com ninguém. Acho bom ter respeito. Então veja como essas questões da mediunidade estão além do nosso querer, da nossa vontade, como de fato elas devem ser vistas e vividas com naturalidade, com um pouco mais de tranquilidade. Os contatos com a espiritualidade serão benfazejos quando, ao favorecer a harmonização íntima e a compreensão superior das situações que atravessamos, nos permitam ajudar com nossa fé e nossas palavras aqueles que a vida aproximou de nós. Quando, porém, tornarem-se motivo de alienação dos deveres diários, fuga da realidade do convívio com os irmãos, é necessário encontrar na balança das necessidades diárias o equilíbrio entre as tarefas mediúnicas e as solicitações da vida física. Ou seja, nós temos que dar a cada atividade da vida o tempo e o valor necessário. Lembremos, por exemplo, que o Chico, só depois que se aposentou, é que foi dedicar-se em tempo integral às tarefas espíritas. E hoje a gente vê gente por aí alegando ter necessidade de dedicar-se ao espiritismo, né? E aí abandona a vida profissional e até vai viver de mediunidade, porque infelizmente há confrades que merecem nosso respeito e nossas preces, mas que hoje também vivem de suas vivências mediúnicas, de suas produções mediúnicas. Passemos um pouquinho. Olha o que Pedro Camilo então diz. Embora um outro olhar sobre a naturalidade, embora seja natural, ligada à natureza espiritual do ser, nem sempre a mediunidade é vista e vivida com naturalidade, não é verdade? Para muitos, mediunidade ainda é sinônimo de maravilhoso e de fantástico, o que tornaria seu portador num ser especial, com necessidade de viver imerso em uma atmosfera mística, gozando de privilégios e distinções especiais. Gente, não é assim? E olha que é uma coisa que a gente bate e rebate, né? Passa e repassa o tempo todo.
Médiuns não são indivíduos melhores do que outras pessoas, porque pelo fato de serem médiuns. A gente sabe isso, né? O que há de racional nisso a gente apreende, mas parece que o nosso emocional é despegado do racional no que toca a mediunidade, porque a gente ainda vê e trata a mediunidade e médiuns como coisas de outro mundo, como seres especiais. Eu tenho absoluta certeza de que se tivesse anunciado que hoje nós teríamos uma psicografia pública aqui na federação, o salão estava cheio e não tinha espaço para quem quisesse. Estou mentindo? Porque a gente ainda tem, né? Meu Deus! Uma pintura mediúnica que é um negócio bonito de se ver de fato, né? Meu Deus! Se dissesse então que ia ter cirurgia espiritual, Senhor Jesus, tinha gente presa na parede aqui, se esbofeteando para encontrar lugar no salão. Porque a gente ainda tem isso, e o pior, depois que eu terminasse aqui de psicografar, ou de pintar, ou de curar, as pessoas iam fazer fila para chorosas me abraçarem e pegarem na minha mão. Mas você é um ser iluminado, não é assim que a gente faz? E quando as pessoas me dizem que sou iluminado, eu digo, eu sou mesmo. Aí é tão engraçado, porque a pessoa fala, e quando você diz que é mesmo, a pessoa fala assim, eita, assim vai descendo, é? Mas aí eu justifico, é fácil ser iluminado, não é? Porque iluminado é o que recebe a luz de fora, não é verdade? Difícil é ser o quê? Luminescente. É produzir a própria luz. Eu recebo a luz de fora mesmo e projeto quando possível, né? De fato, somos todos iluminados nesse sentido. A gente ainda trata os médiuns como se fossem semideuses. É um pouco ainda o atavismo de outras encarnações, ou até dessa mesmo, porque nós bem sabemos que grande parte daqueles que foram erigidos à condição de santos na Igreja Católica o foram pelos fenômenos mediúnicos que produziram. E a gente ainda guarda essa relação. Mas médium é gente. Médiuns são pessoas comuns, filhas de Deus nessa canoa furada, muitas vezes remando contra a maré, como lembra a música. São pessoas que nascem, que acordam, que choram, que amam, que odeiam, que vivem suas dificuldades, seus conflitos íntimos, enfim. Médiuns, pelo fato de serem médiuns, não são melhores nem piores do que quem quer que seja. O que nos torna melhores, não do que os outros, mas do que nós mesmos, é a nossa transformação moral, o Evangelho, e o esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações, tal como está lá dito em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente ainda acha que médiuns são seres especiais que merecem privilégio, mas Kardec não concorda com isso. Kardec diz assim, no item 159 do Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Diz mais: essa faculdade é inerente ao homem, não constitui o quê, gente? Um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Pode-se dizer que todos somos mais ou menos médiuns. E aí, uma das contribuições de Kardec, né? O espírito Lamartine Palhano Júnior uma vez nos disse assim, que uma das mais fecundas contribuições de Kardec no que toca à mediunidade foi a democratização do acesso à mediunidade. Eu achei tão interessante essa forma de conceber, porque até então médiuns eram especiais e mediunidade só para quem fosse eleito. Depois de Kardec, não, gente, a mediunidade ganha uma dimensão diferente, há aberto o acesso para todas as pessoas. Não é privilégio de quem quer que seja ser médium, ter contato com a mediunidade. E isso tem a ver com a naturalidade com que a mediunidade precisa ser vivida. Olha lá o que diz Rita, outro aspecto interessante dessa naturalidade. Reproduções de comportamento, olha o que ela vai falar sobre pessoas que acabam, na prática mediúnica, reproduzindo o comportamento mediúnico de outros médiuns. Esquecem-se de que, também no que toca à especificidade da manifestação, os médiuns possuem características pessoais. Ok? Vou dizer de outra forma. Ivone Pereira afirma que faculdade mediúnica é feita impressão digital, cada uma é uma e nenhuma se repete.
De modo que não há 2 médios iguais de psicofonia, 2 médios iguais de vidência, de psicografia, de audiência, ok? Se a gente percebe médios que exibem características exteriores semelhantes a de outros médios, acredite, é imitação, é reprodução de comportamento. E aí ela chama atenção para isso. Reproduções de comportamento não são naturais e podem ser até indesejáveis. No caso da mediunidade, por exemplo, é comum reproduzirem-se os comportamentos de médiuns conhecidos ou das pessoas mais experientes do grupo, em que se procura experimentar e aprender sobre a própria mediunidade. Isso porque, antes de entrar em contato com o que ocorre dentro de si de forma natural, há quem prefira assumir a conduta das pessoas próximas como se fossem modelos a serem seguidos. E isso frequentemente porque por insegurança. Isso a gente vê tanto, né, gente? Na prática mediúnica mais direta e até mesmo na oratória, podemos falar na mediunidade de oratória, por assim dizer. Há tanta gente por aí que imita, por exemplo, Divaldo, né? Que parece estar ouvindo o genérico. Com todo respeito, né? Mas isso depõe contra a naturalidade, né? Tem até uma certa confreira, a quem respeito muito, que uma vez perguntada assim: por que a senhora fala igual o Divaldo Franco? E ela disse assim: é porque nós do mundo espiritual frequentamos a mesma escola de oratória. Ô, minha irmã, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, viu? Mas isso é conversa furada, né? É conversa fiada. Porque veja, quanta gente aqui frequentou a mesma escola de outras pessoas e cada um tem a sua característica, né? É o fato de ter todo mundo aprendido com o mesmo professor que vai ser igual entre si e ao professor e as características individuais, né? É por isso que eu gostava do Geraldo Guimarães, que já desencarnou. Geraldo dizia: olha, eu imito mesmo. Imito mesmo. Eu comecei a fazer minhas palestrinhas, o povo não gostava. Quando eu comecei a imitar, o povo começou a gostar. Aí eu continuei imitando e pronto. Não é mais autêntico, né? Não é mais afirmativo? Pois bem, na mediunidade é preciso que a gente encontre a nossa identidade, o nosso caminho, porque a imitação depõe contra a naturalidade e consequentemente depõe contra o próprio fenômeno, porque corta a sua força, porque limita a expressão do fenômeno mediúnico. Vamos a um outro aspecto: ligações mediúnicas. Ligações mediúnicas. Olha o que diz Gilberto: a aproximação e a sensação fluídica da presença de um desencarnado, dentro ou fora da reunião, não determina a obrigatoriedade de dar passividade ou de estabelecer ligação fluídica, sobretudo se for caracterizada por forte instabilidade emocional, ideias perturbadoras, sugestões inoportunas de qualquer espécie. E aqui é um capítulo interessante da prática mediúnica, especialmente para médiuns iniciantes. No momento da explosão da mediunidade, como os canais de percepção estão muito abertos, é comum que onde quer que vá, tenha percepções, tenha sensações. Só que há uma sutileza, uma sutil diferença entre você perceber espíritos e você ter que apassivar-se para os espíritos. Percebem? Uma coisa é perceber, outra coisa é ligar-se-á. Porque imagine assim, vamos lá. Eu estou olhando para o salão, ok? Como eu não sou cego, eu vejo. Então, se eu olho para o salão, pelo simples fato de ser possível ver, é que eu vejo, ok? Agora, eu posso olhar nos seus olhos, e aqui já estou estabelecendo, né, um contato. Eu posso olhar nos olhos da senhora. Olhe para mim, não feche não. Na hora que eu falei, ela fechou os olhos. Eu posso olhar nos seus olhos, nos olhos de seu amor. Enfim, no momento em que eu estabeleço um contato visual direto, eu estabeleço o quê? Uma ligação, ok? Mas não é porque eu os estou vendo que tenho que me ligar a eles, ok, gente? Ver é algo natural do sentido visão. Sentir os espíritos é algo natural dessa imensidão de sentidos chamada mediunidade. Então, se eu chego num ambiente e há espíritos, e nós estamos na mesma frequência vibratória, a coisa mais natural do mundo é que eu os perceba, que eu registre que há espíritos ali. Agora, isso não significa que eu vá estabelecer uma ligação com eles. O que os médiuns inexperientes às vezes fazem é
porque não compreende essa sutileza. Se sentiu, tem que ligar. E se fez ligação, tem que dar comunicação. Isso é um erro. Isso é um erro e que tem a ver com o desconhecimento do processo. E principalmente com uma coisa importante, o aprender a preservar-se. Porque nós, os médios, temos que ter cuidado conosco mesmos. Preservar a nossa saúde psíquica, a nossa tranquilidade. Tem muitos médios iniciantes, em especial, que não conseguem ir a ambientes muito movimentados. Por quê? Porque não conseguem se isolar psiquicamente. Não entendem que não precisam deter a atenção naquelas percepções. Eu, quando vou a determinados lugares que sinto um espírito, o que é que eu faço? Eu penso assim: meu irmão, fique aí, viu? E continuo minha vida. Porque não é o fato de ter sentido que me obriga a me vincular, a criar uma ligação, a estabelecer um elo mais estreito. Vamos lá. Dentro da conquista do autodomínio e da disciplina interior, o médium vai aprendendo a decidir conscientemente, pela hora e o momento adequado de abrir seu campo mental para outra criatura ou para cortar a ligação que se inicia. E esse é um aprendizado indispensável que a gente faz no dia a dia da mediunidade. Aprender a ligar-se e aprender a desligar-se. Já que você mudou, deixa aí. É aí mesmo. Em geral, nos ligamos à medida que nos impressionamos pelo imprevisto da ocorrência ou pelas ideias e cenas projetadas. Desimpressionar-se, buscando visualizar outras cenas ou a imagem do meigo rabi, recordando trechos ou frases confortadoras que transmitam segurança, contribuirá para nos reconduzir ao centro de nós mesmos. Então, um recurso interessante é esse. O problema é que tem gente, e eu espero que ninguém aqui se enquadre, se identifique no que eu vou falar. Tem gente que já chega nos lugares assim, ó, sabe, vasculhando, como se fosse um detetive, um James Bond, né? Ou como é o nome daquele lá de Charles Dickens? O Sherlock Holmes, né? Um Sherlock Holmes lá do mundo espiritual já chega assim, ó, já chega investigando. Agora veja, se eu já chego procurando, o que é que vai acontecer? Eu vou achar. E aí eu me lembro de uma pessoa que uma vez foi para um atendimento espiritual, e aí no atendimento ela estava sofrendo uma vinculação obsessiva, e aí durante o atendimento os espíritos foram desvinculados. Ela então saiu para esperar alguém que ainda estava sendo atendido, e daqui a pouco começou a passar mal de novo. Quando voltou para novamente ser atendido, o espírito perguntou a ela: minha irmã, o que foi que aconteceu lá fora? Ela ficou assim: nada como, porque foi você quem atraiu o espírito. Porque foi? Eu senti uma leveza, eu senti que estava desligado, mas aí eu fiquei procurando para ver se ele estava por perto. Tipo assim, né? Só Jesus na causa, né, gente? Só Jesus para ter misericórdia de uma alma dessa. Pois é bem assim. Se você já chega nos lugares predispondo-se a, pode ter certeza que vinculações podem acontecer. E é bem provável que não sejam saudáveis, que não sejam muito proveitosas. Como é que a gente aprende a se desvincular? Desviando o pensamento, desviando a atenção, substituindo ideias, projetando outras imagens, recordando-se de outras coisas. Nas reuniões mediúnicas não é assim que a gente faz? Quando o médium está com dificuldade de desligar-se do espírito, pense em Jesus, pense numa página do Evangelho, sintonize com o seu amigo espiritual. Para quê? Mudar o foco do pensamento, e mudando o foco do pensamento, sair da frequência e desfazer a ligação que se estabeleceu. Vamos lá mais um pouquinho. Além disso, contamos com a prece. Olha que recurso importante, né? A ser feita com grande concentração e fé, pedindo que aquela criatura receba encaminhamento adequado, ou pelo menos, se permanecer conosco por qualquer motivo importante, arbitrado pelos espíritos orientadores, que não interfira em nosso equilíbrio e nossas tarefas, mas colha algo de útil da convivência conosco. Eu tenho uma amiga que no início do afloramento, ela passou mal no supermercado. Coitada. Ela ainda não sabia direito se controlar. Sabe o que é que ela fez? Procurou a prateleira de livros, procurou o livro espírita, achou o Evangelho, sentou no chão do mercado e ficou lendo. Ficou lendo, e foi uma forma que ela encontrou de conseguir o quê?
a desvinculação mental para não deixar que o espírito que estava próximo a ela tivesse uma ação mais efetiva. Olha que mecanismo interessante. Eu não recomendo a ninguém sair por aí sentando lá no chão do shopping, no banheiro do shopping, do aeroporto, seja lá onde for, mas a gente tem que aprender a controlar a própria mente, a própria emoção, porque olha, o nosso corpo enquanto médiuns é nosso, e a responsabilidade pelo que acontece com ele é nossa. Daí porque é possível ter controle, o exercício, a prática, a persistência é que nos dará a condição de atingi-lo. Vamos lá. Sentir ou não sentir a presença dos espíritos, como dizia eu, é uma possibilidade natural da mediunidade. Assim como o fato de termos olhos que veem nos permitem ver, enquanto ouvidos que ouvem nos permitem ouvir, ser médium nos permite sentir os espíritos. Vai, minha irmã? Assim como pretender ver e ouvir tudo que está ao nosso alcance se revela absurdo e poderia nos conduzir ao desequilíbrio, pretender vincular-se a todos os espíritos que podemos sentir, pelo fato de sermos médiuns, é expormos a nossa sanidade a um sem número de influências indesejáveis que podem verdadeiramente trazer desarmonia, desencontro e perturbação. Daí porque, quando a gente estiver em qualquer meio, a ideia é o quê? Preservar-se, centrar-se em si, usar a prece e cercar-se de energias positivas. Vamos lá, mais um pouquinho que o tempo está chegando e minha irmã vai me dizer ali, tempo. Não, menina, volte. Não é porque... Pronto, deixa aí, eu não vou nem mais ler. Eu vou comentar o que está ali. O que a gente tem que estabelecer, olha, primeiro, é entender que o nosso corpo é o nosso próprio instrumento de trabalho enquanto médiuns. Então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente. De vez em quando acontece comigo, quando eu estou um pouco mais vigilante, que vou em ambientes como shopping center, eu começo a sentir uma perturbação, uma inquietação tão intensa que eu paro e digo, está errado. E quando eu paro e digo, está errado, eu identifico o que está acontecendo. É justamente a captação da psicosfera ambiente. Eu digo, opa, peraí. Aí para um instante, faz uma prece, faz um pouco de silêncio, desvia o pensamento, entabula uma conversa proveitosa, procura uma paginazinha, uma leitura no celular para dar uma lidinha e modificar a mente. Por quê? Porque se eu não fizer isso, quem repassar mal sou eu. Quem vai sentir é o meu corpo. Quem vai sofrer a desarmonia é a minha mente. Então se eu não aprendo a cuidar de mim, eu vou esperar que quem cuide de mim. Não é isso? A música do Peninha não diz assim, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Quando a gente gosta de si, quem é que cuida? É a gente mesmo. Então o médium tem que aprender a se preservar, a estabelecer critérios para si. Critérios que definam muito claramente a que tipo de influência ele vai se submeter, para que vá aprendendo a pouco e pouco a selecionar as suas companhias psíquicas e a garantir para si mais harmonia, mais tranquilidade e um trabalho mais eficiente. Vamos lá. Por mais que os espíritos amigos prestem seu auxílio a nós, a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio e temos a possibilidade de desenvolver o quê? Autocontrole. Se o descontrole é nosso, o controle também é nosso. Então, autocontrole, controlar a si próprio é algo que está ao nosso alcance e que só depende de nós. E aí, para encerrar com Rita, ela diz assim: a mediunidade, é preciso fixar bem, não nos coloca à mercê de ligações penosas ou indesejáveis. Não, isso não é algo da mediunidade, isso é algo nosso. Os desafios que os médiuns enfrentam têm a ver, olha, consigo mesmos, com seu estado íntimo, sua psicologia, seu grau de autoconhecimento, com as consequências de suas próprias ações e encarnações, na encarnação presente ou na passada. Isso significa que a mediunidade não é incompatível com uma vida normal, ao contrário, ela é compatível sim, e podemos vivê-la de forma saudável. Que a mediunidade não é um mal de que se sofre, nem algum tipo de karma resultante de desvios em existências anteriores. A mediunidade, diz Allan Kardec, é algo natural, colocado à disposição do ser para o seu crescimento.
para que produza no bem, para que ajude a si próprio, para que ajude o seu semelhante ou os seus semelhantes, encarnados e desencarnados. Ela não é incompatível com uma vida comum, com uma vida natural. Agora, ela precisa de critérios, de cuidados, de atenções, de preservações, para que nós tenhamos uma passagem por ela, com ela e para ela, saudável, feliz, produtiva, que nos proporcione prazer, que nos proporcione satisfação. Lembrando Ivone Pereira, para encerrar, e eu sempre gosto de falar da Ivone Pereira, ela que dizia que nunca teve um dia de felicidade como essa pode ser oferecida pelo mundo. Por outro lado, afirmava que as poucas horas alegres que ela desfrutou na vida foram devidas à mediunidade. E não somente ao contato com os guias espirituais, mas também com os espíritos sofredores, porque no seu entendimento, aqueles eram momentos abençoados, em que o grande objetivo consolador do Espiritismo se realizava: enxugar as lágrimas de almas doridas, de almas sofridas, de almas que estavam distantes do amor divino, e que graças ao contato com a mediunidade, aos esforços dos médiuns e à atuação dos espíritos superiores por seu intermédio, permite que essas almas, que esses espíritos refaçam a si próprios, ressignifiquem o sentido da vida e encontrem uma nova razão de viver. Mediunidade, portanto, é vida. Mediunidade é convite à transformação. Mediunidade não é um peso sobre os nossos ombros, é antes de tudo um caminho de construção e de ressignificação do ser. Que possamos ser felizes como espíritas, como pessoas, como médiuns, não apenas médiuns dos espíritos, mas médiuns do amor, médiuns do esclarecimento. Que Jesus nos abençoe.